A Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, diante dos dados obtidos aí nesse período de pandemia com o coronavírus, Peixoto de Azevedo já somando aí casos notificados 529, confirmados 75 pessoas contagiadas, 2 pessoas internadas e, claro, Peixoto de Azevedo entrando também na estatística dos óbitos. Então, diante desses fatos, a preocupação é muito grande com relação ao combate ao coronavírus aqui em Peixoto de Azevedo. A reunião conta com todos os vereadores, representante do Ministério Público, representante também da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa aí do secretário Madison Fontoura e também Dr. Sérgio Bertinetti, um dos médicos aí responsáveis nesse combate. A Polícia Militar também se fez presente. Uma das principais reivindicações, claro, é o combate. São ações mais enérgicas para combater o coronavírus aqui em Peixoto de Azevedo, levando em conta que nos últimos dias o afrouxamento acabou contribuindo para a proliferação do vírus aqui em Peixoto. Para você ter uma ideia, o último boletim soma aí 529 casos notificados, casos confirmados 75, 2 pessoas internadas e Peixoto de Azevedo entrando aí na estatística de óbitos. Uma pessoa acabou perdendo aí na luta contra o coronavírus. Então essa situação está sendo discutida nessa reunião que pretende aí nos próximos dias, possivelmente, mudar o decreto municipal. Nós temos acompanhado desde o começo, temos lutado para que algumas medidas de restrições fossem impostas, né? Batalhamos na fiscalização, fomos a campo, mas por uma série de conjunturas foram havendo um certo afrouxamento nas medidas de isolamento e de conscientização das pessoas. Isso de fato tem caminhado para um resultado bastante preocupante. O município de Peixoto hoje já atingiu 75 casos registrados. E se não forem adotadas medidas um pouco mais amargas, neste momento nós vamos ter uma evolução cada vez maior no número de casos e provavelmente deve colapsar, deve causar um resultado muito negativo na estrutura de saúde. Então nessa próxima semana nós vamos monitorar mais de perto, devemos ir a campo novamente para levantar os dados, para que na próxima semana, se concretizar essa evolução dos casos, nós vamos cobrar a prefeitura, vamos cobrar o prefeito para que uma série de medidas um pouco mais amargas e mais restritivas sejam adotadas. Nos próximos dias, conforme o andar aí dos números, dos dados, vai ter aí, possivelmente vai ter uma alteração aí nos decretos. Nós vamos monitorar de perto os casos, vamos acompanhar alguns locais mais críticos em Peixoto para ver o nível de isolamento que as pessoas têm adotado, o nível de conscientização. Se uma vez comprovado a falta de controle, nós vamos cobrar a prefeitura para aumentar as restrições. Medidas serão adotadas em Peixoto, também vai ter essa conversa na cidade de Matupá, na qual o senhor também responde. Nós temos que encarar o município de Matupá e de Peixoto numa mesma realidade, né? São cidades contíguas, autônomas entre si, mas de fato elas detêm a mesma realidade. Por isso, esse mesmo levantamento nós vamos fazer em Peixoto, nós vamos fazer em Matupá também. Para ter essa mesma conversa a partir da comprovação da falta de adoção, de adaptação das pessoas às regras, essa mesma conversa com o prefeito para cobrá-lo também a adoção de medidas mais amargas, mais restritivas. Para o secretário de Saúde, o Comitê de Combate ao Novo Coronavírus vem trabalhando e mostrando sua eficiência desde o início da pandemia, levando em conta que as medidas de prevenções, como a higienização das mãos, o uso do álcool em gel, o uso da máscara e o distanciamento é uma prática individual. A colaboração e a conscientização das pessoas será determinante para o crescimento ou não dos casos registrados. Exatamente. Nosso trabalho nós começamos desde o dia 3 de março, quando começou a pandemia. E como eu sempre falo, a minha equipe não mede esforços para fazer um trabalho com primazia. No entanto, muitas vezes nós percebemos que a própria população não colabora, quando muitas vezes nós falamos para as pessoas evitarem aglomerações e tudo mais, nós passamos por alguns lugares e nós percebemos que as pessoas estão agindo normalmente, como se nada tivesse acontecendo, nos bares, lanchonetes e tudo mais. E eu fico muito feliz em saber que o Poder Legislativo,
teve essa preocupação de reunir o Ministério Público, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura para a gente estar conversando e falando sobre essa situação, o que nós podemos fazer para intensificar o cuidado para combater o coronavírus. Em um momento, nós ocultamos nenhum tipo de informação, até porque nós sempre buscamos trabalhar com transparência. Isso sempre foi colocado na mídia, foi sempre colocado nas redes sociais, que a partir do momento que teria o primeiro caso, nós iríamos avisar, e avisamos, e assim nós vamos fazer, e assim nós, juntamente com a equipe, com o Ministério Público, nós vamos trabalhando dessa forma. Há possibilidade de ter uma mudança de decreto, medidas mais enérgicas nos próximos dias? Bom, isso nós estamos discutindo, né? Hoje nós sentamos aqui para discutir, posteriormente nós vamos sentar com o COI, juntamente com o Ministério Público, dentre outros poderes, para ver o que nós poderemos fazer, né, para intensificar mais e combater o coronavírus que infelizmente está aumentando na nossa região. Um dos pontos discutidos foi a questão da fiscalização. Gonzaga, que faz parte do setor na prefeitura, se diz muitas vezes impossibilitado de fazer cumprir os decretos. Então, a partir dessa reunião, com certeza vai ser elaborado um novo decreto. Então, esperamos que esse decreto seja bem explícito, né, para não haver dúvida. E queremos contar com a colaboração de todos os comerciantes, principalmente as pessoas que tem bares, lanchonetes, que é os locais onde a gente tem percebido que está havendo maior aglomeração de pessoas, né? E a questão dos ambulantes, aqui em Peixoto, nós temos uma lei que o ambulante, para vender na cidade, ele tem que pagar uma taxa em torno de R$ 2.100 por dia, que é inviável. Então, sendo assim, devido também a essa pandemia, nós vamos estar proibindo 100% os ambulantes na cidade. Por quê? Porque os ambulantes são pessoas que vêm de fora. Então nós não temos como deixar as pessoas virem sem nenhum acompanhamento. De repente a pessoa está contaminada e está aí na rua conversando com as pessoas. Então, para evitar também essa questão da segurança da transmissão para as outras pessoas, nós vamos estar, de fato, fazendo uma força-tarefa e proibindo todos os ambulantes na cidade. A partir de amanhã nós já estaremos na rua fazendo esse trabalho. Parceiros no combate ao Covid-19, a Polícia Militar, representada pelo Major Vieira, reforçou o comprometimento e também a participação ativa da instituição nas ações de fiscalização. Correto, a Polícia Militar, desde o início dessa pandemia em Peixoto de Vida, a polícia está na linha de frente junto com os fiscais da saúde e mais uma vez me coloco à disposição todo o efetivo aqui do 22º Batalhão, do 10º CR. Que nem foi comentado aqui, tem que ter regras, tem que ter normas, porque senão a Polícia Militar não tem como cobrar. Às vezes, que nem ocorreu no último sábado, eu, com a minha equipe, estava fiscalizando e a proprietária de um bar mostrou um decreto que não era proibido, até 9 horas era autorizado. Eu liguei para o fiscal e ele disse que era autorizado até às 9 horas. Eu falei, mas nesse bar está aglomerado, o pessoal está tomando. Não, é liberado. Eu, como tinha mandado fechar 3 estabelecimentos, voltei, tive a humildade de voltar e falar que eu tinha me equivocado, que eles podiam abrir. Então, tem que ter regras, tem que ter normas, tem que ser mudado o decreto para a gente poder fiscalizar. Independente de obedecer o horário, eles têm que obedecer também as medidas de prevenções. Correto, só que, infelizmente, nesse último decreto não falava isso. Então, ele está, que nem foi falado, eles estão relaxando. Orientação também é que a população colabore com as pessoas que estão fiscalizando, bem como a Polícia Militar. Sim, consciência, né? Eu falo que sempre a gente tem que ter aquela consciência, disciplina consciente, eu sempre falo. As pessoas sabem que não pode, então não precisa estar fiscalizando, é consciência, todo mundo tiver consciência, vai manter as regras e tentar evitar que essa pandemia se alastre aqui no nosso município.